Então, gente, boa noite. Estamos aqui hoje reunidos para a gente fazer uma pequena revisão para a segunda fase da OBS, Olimpíada Brasileira do Saber. E aí a gente vai se reunir só para a gente fazer algumas questões, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a prova, tá bom? Então, eu vou desligar aqui a câmera para a gente começar. Olha só, gente, sobre essa prova. Primeiro eu vou contar para vocês como é que ela vai ser. Vai ser uma prova de 30 questões, para quem nunca fez a OBS, né? Sabe exatamente como é que ela funciona. Sendo que as questões, elas são assim, cada questão, ela tem uma pontuação diferente da outra. Então, na hora que eu for corrigir, cada pontuação, ela vai ser de uma forma. Então, as questões de 1 a 20, elas só valem 2 pontos, e a questão de 21 a 30 vai valer 4 pontos, que são as questões de tecnologia. Eu vou já mostrar aqui para vocês. Robótica e tecnologia, as que mais valem ponto. Por isso que a gente está fazendo essa aulinha aqui rápida, que é só para a gente conversar sobre algumas coisas que podem cair. E aí, gente, assim, qualquer coisa que acontecer, vocês me chamem, porque eu não estou conseguindo ver aí no chat, tá? Então, como eu falei, a prova vão ter 30 questões. O que vai cair? As alternativas são A, B, C e D. Vocês já sabem, na primeira etapa foi da mesma forma. Agora, as disciplinas vão ser essas aqui, ó. Ciências, atualidade e robótica e tecnologia. As questões de tecnologia, gente, elas também envolvem um pouco de robótica e elas estão em inglês. Então, essa daqui que é a maior dificuldade, talvez, para alguns, né? Em relação ao inglês. Mas aí eu vou mostrar para vocês. Como vocês sabem, só tem uma questão correta e vocês vão entregar o gabarito no final. Vai ser 2 horas no máximo, e o aluno tem que permanecer pelo menos 1 hora para poder ele sair. Então, é isso, né? Aqui é um exemplo de uma das provas, e eu trouxe algumas questões, porque a gente não vai focar nessas 20 primeiras questões, a gente vai focar nas 20 últimas. O problema é que toda hora eu vou ter que ficar parando aqui para... Ah, não, pensei que tinha gente querendo entrar. Mas acho que não tem, não. E aí, vamos lá. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer. Vamos focar nas questões aqui que eu separei. Olha só, primeiro eu coloquei essa questão aqui. Deixa eu ver bem que se está funcionando a minha caneta. Deixa eu ver, caneta. Acho que tá. Vou pegar uma caneta preta. Azul. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Teste. Tá. Vamos lá, olha essa questão, gente. O sistema de numeração, ele é um método que representa números de forma consciente, atribuindo a cada número uma única representação. Eita, agora o problema é que toda hora alguém vai ficar querendo entrar e vai ficar ruim de ficar aceitando. Certo, o sistema de numeração é um método que representa números de forma consciente, atribuindo a cada número uma única representação. Aí ele fala aqui, foram criados símbolos e regras para originar os diferentes sistemas de numeração. O hexadecimal, ele é um sistema de numeração amplamente utilizado na programação de microprocessadores, especialmente em equipamentos de estudo e desenvolvimento de sistemas. Trata-se de um sistema de numeração posicional que representa os números na base 16, utilizando 16 símbolos. Então, o sistema é composto por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F. Ou seja, até o 15, porque são 16 números. Então, a representação em decimal do número hexadecimal 5A essa questão, gente, ela é bem fácil. O problema é que tem que saber fazer, né? Essa é que é a história. E aí, o que eu queria lembrar com vocês? Quando a gente tem um número no sistema decimal, como é que a gente sabe que ele é? Talvez vocês nunca tenham pensado por esse lado, mas vamos lá. Por exemplo, o número 500
523. Esse aqui é um número 523, é um número no sistema decimal. Se a gente pegar esse último número e colocando na base 10, colocar 10 elevado a 0. Esse aqui, que é a primeira posição, 10 elevado a 1. E esse aqui, 10 ao quadrado. Então, da onde que surgiu que esse número é o número 523? Se eu pegar 10 elevado a 1, vocês sabem que 10 elevado a 1 é 1. Então, se eu pegar o número 3 e multiplicar por 1, eu vou ter aqui a minha unidade. Mas, vamos pegar um outro número, o número 2. Se eu pegar o número 2 e multiplicar por 10, que é 10 elevado a 1, eu vou ter a minha dezena. E se eu pegar o meu 5 e multiplicar por 100, que é o 10 ao quadrado, eu vou ter a minha centena. Gente, se eu somar 500 mais 20 mais 3, eu vou ter quem? 523. Então, o sistema decimal, ele vem daí. É por isso que esse número, ele é o 523 no sistema decimal. Tem outra pessoa querendo entrar. Professora, não tem como deixar o acesso já liberado para qualquer pessoa entrar sem que a senhora precise aceitar? Eu não sei como é que eu faço isso? Acho que o Davi sabe, Deixa eu mas ver eu bem não sei aqui. não. Davi aparece aí. Tem como. É aí, abrir. Aqui, achei. Pronto. Amém. Bora voltar. Então é isso, gente. Então, para quando vocês esquecerem, vocês vão pensar, qualquer sistema eu vou fazer da mesma forma. Então, por exemplo, o sistema binário eu faço do mesmo jeito. Vamos supor que eu queira descobrir que número é esse no meu sistema binário. Eu vou fazer a mesma coisa. Como o sistema é binário, a base dele é 2. Então, aqui vai ser 2 elevado a 0. Esse número vai ser 2 elevado a 1. Esse aqui vai ser 2 elevado a 2. E esse aqui vai ser 2 elevado a 3. E o que eu vou fazer? Por que quando a gente faz no sistema binário, a gente só soma isso aqui e não multiplica? Porque aqui já é 1, né? Então, vai ser 1 vezes tararã. Então, por exemplo, aqui vai ser 0 vezes esse aqui, então não importa, porque vai dar 0. Esse aqui vai ser 0 vezes esse outro, e não importa, porque vai dar 0, então eu vou somar só esse vezes esse. Por isso que vai ficar 1 vezes 2 elevado à terceira, que vai dar quanto? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Mais 1 vezes 1, que é 1. Então, quanto é 8? Não, 2 vezes 2, desculpa. 2 elevado a 1 é 2. Então, quanto é 8 mais 2? 10. Então, esse número é o número 10 no decimal. Até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Sem dúvidas. E aí, qual é a pergunta que ele faz? Ele quer saber qual é a representação em decimal do número em hexadecimal 5A. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Do mesmo jeito. A gente vai pegar esse valor e vai elevar na base 16 elevado a 0, e esse aqui na base 16 elevado a 1. Isso aqui talvez seja um pouco novo para quem seja de logística ou de administração, mas o pessoal que acho que é eletrônica, eletromecânica, quase todo mundo já viu isso aqui. Não sei se já viram o sistema hexadecimal, mas os outros sistemas sim. O pessoal de informática também, com certeza, né? É o que mais vê. Então é isso. Aí vamos lá. Uma dúvida que pode surgir. Professora, quem é A? E aí, gente, A é muito fácil. Porque, ó, percebam que ele vem de 0 a 1 a 9, então vai ser 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, nesse caso, quem é A? A é 10. Então, vai ser 10 vezes 16 elevado a 0 é 1. Então, 10 vezes 1. Mais. Aí eu venho para cá. Quanto é 16 elevado a 1? É 16. Vezes 5. Então, quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 10 mais.
Ó, 6 vezes 5, 30, vão 3. E 5 vezes 1, 5 com 3, 8. Então, qual é a resposta aqui? 90. Letra A. Beleza? Beleza. Pronto, vamos passar para a próxima questão. Deixa eu ajeitar essa minha mesa aqui. Tarará, vamos passar para a próxima questão. Letra A. Vamos para essa daqui. O Wesley está participando de uma prova, na qual o robô deve seguir uma linha e identificar. Já até apareceu a resposta, né? Não era nem para aparecer ainda. Oi, tá tudo com a resposta, cara. Como assim? Deixa eu ver se eu consigo botar para aparecer depois. Deixa eu ver. Agora eu nem sei mexer nesse bicho aqui direito. Tu sabe onde é, Davi, que ele bota aqui a animação para aparecer depois. Esse daí é o Docs, né? Docs não. É, Eu acho que é inserir, né? Não inserir animação. não sei se tem animação aqui. Ó, mas não coisa como animação. Ela selecionou, tem que selecionar. Aí clica em inserir para ver. Animação. Deixa eu ver se foi. Peraí, bora ver. Ah, beleza. Ficou melhor. Não olhem as respostas. E vocês olhando tudo já. Poxa, que droga. Não olhem, fechem os olhos. Senão não vale. Não, áudio não. Então, vamos voltar para cá. Beleza, continuando. Ele está participando de uma prova e o robô ele tem que seguir uma linha, identificar uma latinha. Em seguida, ele tem que levantar a latinha e carregar até um determinado local. Então, a latinha está a uma distância de 10 centímetros. Aí ele pergunta, qual seria a melhor combinação dos sensores para utilizar em um robô montado com o kit Arduino? Vamos lá. Primeiro, essa questão, para a gente entender quais são os sensores que a gente tem que usar, a gente tem que entender o que os sensores fazem. Né? Então, por exemplo, o que faz um sensor infravermelho? O sensor infravermelho, gente, ele detecta a luz. Né? Então, é tipo, como vocês sabem, tem aquela luzinha do infravermelho, e ele detecta se tem alguma coisa encosta nele ou não, se tem alguma coisa que passa por movimentos, ou se tem algum objeto na frente dele. Então, ele é utilizado para isso. Então, ele poderia até ser utilizado para poder ver essa distância entre a latinha. Ele é utilizado normalmente para os sensores pequenos, ou para distâncias pequenas, né? O que é o sensor LDR? O sensor LDR, gente, é um sensor de luminosidade. Então, o sensor LDR, ele consegue detectar se uma coisa está escura ou se está mais clara. Então, algumas pessoas até utilizam ele. É um sensor de luminosidade, né? Ele é um sensor de luminosidade, ele identifica o claro e o escuro. É isso que faz o sensor LDR. O que é um sensor ultrassônico? O sensor ultrassônico, ele é um sensor que ele tem esse nome porque ele possui essa mesma habilidade que tem os morcegos. Então, o que ele faz? Ele joga uma onda sonora, e quando essa onda ela bate em alguma coisa, ela retorna para ele. E o que ele consegue fazer? Ele consegue calcular a distância. Então, o sensor ultrassônico ele é muito utilizado para eu identificar se eu tenho alguma coisa na minha frente.
Justamente porque ele faz isso, ele joga essa onda, a onda, quando ela bate em algum lugar, ela retorna, e aí ele consegue calcular que distância é essa. Sensores reflexivos, né? Os sensores reflexivos, o que são eles? Eles são um pouco parecidos com o infravermelho. Eles mandam uma luz, né? Eles conseguem mandar uma luz e eles conseguem identificar o feixe. Se há um feixe de luz, se é uma coisa mais clara ou se é uma coisa mais escura. Então, os sensores reflexivos, eles fazem isso. O sensor de cor, como o próprio nome já está dizendo, ele é um sensor que lê as cores, né? A gente utiliza muito ele no Lego, o sensor de cor. Sensor LDR eu já expliquei. Sensor de distância, a gente tem um sensor ultrassônico, que é um sensor de distância, mas também a gente pode ter outros. E sensor de toque, o que é um sensor de toque? Sensor de toque é um sensor que eu preciso tocar nele para ele poder entender o que eu estou querendo. Então, é tipo como se é um sensor que tem um botãozinho. Esse que é um sensor de toque. E aí, a partir disso, eu consigo fazer uma programação. Aí, vamos lá. A partir do que eu falei, qual das opções vocês acham que é correta? Agora já apareceu, né? Eu acho que é a letra B. Também acho. Poxa, gente, que droga, vocês já viram tudo. Mas, enfim, né, o importante é que vocês entendam os funcionamentos. Sempre cai uma questão dessa, gente. Toda a prova da OBS cai uma questão que ela dá um problema e ela pergunta qual o tipo de sensor que eu vou usar aqui? Um sensor assim, um assado, né? Então, vocês têm mais ou menos essa ideia. É a letra B, né? Que vocês já sabiam. Então, ele coloca, com certeza, esse sensor ultrassônico é o sensor que vai identificar a latinha. E o sensor que ele vai seguir a linha, ele vai botar 2 sensores lá reflexivos, que é para poder eles identificarem a luz e o claro, como o branco e o preto. Então, é mais ou menos isso. Vamos para a terceira questão. Terceira questão, olha só. Em um mundo cada vez mais conectado, os sistemas embarcados desempenham um papel fundamental em diversos dispositivos eletrônicos, desde eletrodomésticos a veículos automotivos e dispositivos médicos. Os microcontroladores são o cérebro por trás desses sistemas. Então, eles são responsáveis por controlar e coordenar uma variedade de funções. Eles são amplamente utilizados devido à sua eficiência, o seu tamanho compacto e sua capacidade de integrar múltiplas funções em um único chip. Compreender o papel dos microcontroladores é essencial para projetar e desenvolver sistemas embarcados capazes e eficientes. Selecione a alternativa que descreve a principal função de um microcontrolador em um sistema embarcado. Gente, primeira coisa, o que é um sistema embarcado, né? Sistema embarcado, gente, é como se quando eu pego, vamos supor, uma placa e eu embarco, entre aspas, nela uma função. Falando assim de uma forma bem simples, é isso que é um sistema embarcado. Eu embarco nele, eu coloco uma função naquilo ali para ela fazer alguma coisa. Aí ele pergunta, selecione a alternativa que descreve a melhor função de um microcontrolador. Então, como ele falou, né, e alguns de vocês já sabem, o microcontrolador é como se fosse o cérebro de todo o sistema. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de um computador de mesa, de um desktop, é como se fosse ali a CPU. Então, ele é o que controla tudo. Esse que é o microcontrolador. Vamos ler agora as opções para a gente entender. Ele fala assim, letra A. A melhor função do microcontrolador é gerenciar a alimentação elétrica do sistema. Né? Gerenciar a alimentação elétrica, quando a gente está falando disso, a gente está falando mesmo da parte de alimentação. Eu ainda não vou falar qual é a resposta, eu só estou me explicando o que ele está querendo dizer. Letra B, executar tarefas específicas de um processamento de dados. Então, eu tenho um monte de processamento de dados e eu vou executar algumas tarefas daquele processamento. Letra C, fornecer conectividade sem fio a dispositivos externos. Fazer essa parte aqui da conexão. E letra D, controlar a temperatura ambiente do ambiente operacional. Pergunto para vocês, qual dessas opções vocês acham que é? Letra B?
B ou D? Nem acho. B de Letra bola. B. Letra B. Então, vamos lá. Por que não é gerenciar a alimentação elétrica? Porque ele faz isso é fonte, né? Não tem nada a ver. Se fosse falando de novo para o desktop, para vocês pegarem a referência, como se fosse a parte da fonte mesmo. Que ela é essa que faz a alimentação elétrica. Fornecer conectividade, não, né, gente? Quem faz isso, se fosse Wi-Fi, o chip wireless, essas coisas. E controlar a temperatura ambiente totalmente não, né? Nada a ver. Só se fosse feita um sistema embarcado que tivesse essa função, mas aí não tem nada a ver, né, com o sentido geral do que é um microcontrolador. Então, essa questão aqui estava muito fácil. Vamos para essa outra. Olha só, gente. Com o avanço da inteligência artificial, diversas aplicações surgiram em diferentes setores da sociedade. Então, de assistentes virtuais em smartphones até a diagnósticos médicos. Então, a IA está transformando a maneira como interagimos com a tecnologia e lidamos com problemas complexos. Só fazendo um parênteses aqui. Só para vocês terem uma ideia, hoje em dia, os médicos, eles trabalham com uma IA, que tem uma IA que é só para médico. Então, recentemente eu fui numa consulta de um problema bem sério que tem com uma pessoa da minha família, e por ser uma doença um pouco rara, os médicos, eles ficam meio que sem saber o que é, e aí, quando ele estava lá conversando com a gente, ele estava colocando todas as coisas que ele estava pensando lá na IA. Então, aí eu perguntei, né, essa IA eu nunca tinha visto, essa IA, ela é específica para médico? Ele falou que sim, até porque se não fosse, né, gente, ia ser meio complicado o diagnóstico, né, do que eles estavam fazendo. Mas aí dá para perceber que eles têm bastante termos técnicos, né? Até o jeito, até o prompt que você vai colocar, né? Assim como nas outras, ele tem que ser bem específico para poder lhe retornar alguma coisa que seja válida. Então, a IA, ela está sendo utilizada por todas as profissões. E aí, voltando para a questão, compreender os conceitos fundamentais da IA, ela é essencial para explorar seu potencial e implicações em diversas áreas. Beleza, aí ele vem para cá. Qual é uma das principais técnicas utilizadas para treinar modelos de inteligência artificial? Gente, olha só. A inteligência artificial, como o próprio nome já diz, é quando a gente dá uma inteligência, ou seja, a gente dá uma tomada de decisão para alguma coisa. Só que para a gente fazer isso, para a gente fazer com que aquele consiga dar essa tomada de decisão, eu tenho que fornecer dados. E isso a gente chama de treinar. O que é treinar? É dizer para mim, para o meu computador, né, dizer para a minha IA que quando acontece uma determinada coisa, ele deve agir de uma tal forma. Então, é como a gente treinar qualquer coisa. Então, quando a gente vai treinar o nosso cachorro para ele fazer alguma coisa, dar patinha, alguma coisa, a gente vai dar uma instrução para ele e vai dizer como ele tem que reagir. É a mesma coisa com treinamento de modelo de inteligência artificial. Aí ele pergunta, né, qual desses algoritmos, né, que tem aqui, qual dessas coisas é muito utilizada para treinar modelos de inteligência artificial? Então, primeiro ele fala de algoritmos avançados de criptografia, depois ele vem para sistema de armazenamento em nuvem, letra C, redes neurais artificiais e letra D, programação orientada a objeto. Pergunto, qual dessas opções vocês acham que tem mais a ver com o assunto? Acho que é a letra C. Letra C. Alguém tem outra opinião? Na minha cabeça tinha que ser a letra B, né? Mas. Beleza, vamos agora fazer as discussões. A resposta certa é a letra C, redes neurais artificiais. Mas vamos conversar por que as outras estão erradas, né? Porque afinal é para a gente ficar conversando, que é para ver se cai uma questão assim no rumo, que aí vocês já vão saber. Primeiro, por que não é algoritmos avançados de criptografia? Criptografia, gente, ele é utilizado para melhorar a confiabilidade do sistema. Então, por exemplo, vocês já devem ter visto alguma propaganda do WhatsApp, que ele está falando agora que as conversas são criptografadas. Então, é mais ou menos isso. É para que não deixe invasores entrarem no sistema. Então, ele está mais voltado para a segurança do que para treinar modelo de IA. Então, ponto. Essa daí não poderia ser.
Letra B, sistema de armazenamento em nuvem. Sistema de armazenamento em nuvem, gente, ele está ligado ao IoT, né? A internet das coisas, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. Mas o sistema de... Eu entendi o que tu pensou, Davi. Tu pensou assim, como eu tenho que fornecer dados, então eu coloco os dados na nuvem. Eu acredito que tu tenha pensado isso, né? Coloco os dados na nuvem e aí ele vai fazer, né? Só que não. Armazenar dados é só pegar um monte de dados e jogar em algum local. Então, é só isso. Não tem nada de inteligência e não tem como treinar exatamente aí nesse modelo do jeito que ele está sendo falado. Programação orientada ao objeto é um tipo de programação, também não tem nada a ver com treinar modelos. Agora, o que são redes neurais artificiais? É exatamente um algoritmo que ele imita as nossas redes neurais, né? Que é essa parte da gente que aprende. Então, são algoritmos realmente que são treinados, que são utilizados para treinar as inteligências artificiais. Então, essa daqui é a resposta mais correta. Deu para entender mais ou menos, gente, como é que funcionam os outros? Só para entender melhor? Sim ou não? Sim, é porque tá todo mundo reagindo aqui. Ah, porque vocês estão reagindo, foi mal, não consigo ver. Vamos para essa outra questão aqui. A inteligência artificial tem despertado cada vez mais interesse público. Gente, percebam, está caindo muita coisa de inteligência artificial. E olha que essa prova aqui foi de 2024, porque a de 2025 eu não achei a segunda fase, eu achei só a primeira. Imagine agora, né? 2026. Mas vamos lá. A inteligência artificial tem despertado cada vez mais interesse público, principalmente devido ao surgimento da ferramenta como o ChatGPT. Essa aqui vocês não vão errar, porque ChatGPT é o... Amigo da vizinhança. É o que vocês mais sabem, né? É o que vocês mais sabem de tudo. Então, vamos lá. Em relação à inteligência artificial e ao ChatGPT, selecione a alternativa correta. Letra A. É desenvolvido, então o que ele está falando? O ChatGPT. É desenvolvido pela OpenAI, que usa IA para interagir com o usuário. Apresenta uma maior variedade de respostas e estas são realizadas por meio de texto. Letra B. Ela é desenvolvida pela Microsoft, que usa a IA para retocar imagens, bem como para gerenciar publicações em redes sociais. Letra C, desenvolvido pela Microsoft, que usa a IA para ensinar tópicos escolares passo a passo. Apresenta poucas respostas e estas são realizadas exclusivamente por meio de áudio. Letra D, é desenvolvido pela OpenAI, que usa a IA para corrigir usuários. Apresenta poucas respostas e estas são realizadas exclusivamente por meio de áudio. Essa aqui está super fácil. Letra A. Acho que é a letra A. Perfeito, letra A. Essa aqui não tem como errar. Primeiro que todo mundo sabe que é desenvolvido pela OpenAI. Mas mesmo se não soubessem, né? Já dá para perceber. Primeiro que vocês escrevem texto, sim, então não é só por meio de áudio. O que mais que ele falou aqui que não tem nada a ver? É que ele falou que apresenta poucas respostas e não apresenta poucas, apresenta um monte. Exatamente. E outra coisa que ele fala aqui, por que ele botou essas respostas aqui, gente? Olha só, ele colocou essas respostas porque tem muita gente que usa o ChatGPT para coisas específicas. Tem muita gente que usa o ChatGPT só para ficar mandando áudio para fazer pergunta que tem preguiça de digitar. Todo mundo faz isso. Mas tem gente que pensa, de tanto fazer isso, pensa que só pode fazer por isso. E também porque usa muito para fazer publicação de redes sociais. Então, eu acho que ele colocou essas opções justamente para ver se as pessoas que estão usando, elas têm essa ideia. Mas, enfim, a resposta estava bem fácil. Essa questão era para valer só um ponto, na minha opinião. Mas, vamos lá. Letra A. Vamos para a sexta. Essa aqui é bem legal. Essa daqui fala da Raspberry Pi. Então, vamos lá. O Raspberry Pi é um fenômeno da indústria da computação. Ele é uma plataforma única que cativou entusiastas, educadores e profissionais desde o seu lançamento. Criado pela Fundação Raspberry Pi, este dispositivo compacto e acessível é amplamente utilizado no mundo maker,
Qual das afirmativas sobre a plataforma Raspberry Pi está correta? Aí vamos lá, quem não é da área vai perguntar, meu Deus, o que é Raspberry Pi? E aí, gente, na questão ela tinha uma placa, até esqueci de botar essa placa aqui, que é uma foto da Raspberry Pi. A Raspberry Pi, como ele está falando, ela é uma plataforma, ela é uma placa que ela tem um microprocessador, que é a parte da inteligência, e ela tem toda a parte periférica. O Raspberry Pi é praticamente, gente, falando assim, a grosso modo, de uma forma bem didática, é como se fosse um computador. Dá para ele fazer muita coisa. Quem conhece o Arduino vai entender o que é um Raspberry Pi. É uma coisa muito parecida, é outra placa, só que ela tem outro fabricante, né? E para algumas coisas, a gente também pode comparar, né? O Arduino, tem umas coisas que o Arduino faz melhor, tem umas coisas que o Raspberry Pi faz melhor. Então, na robótica, está sendo muito utilizado o Raspberry Pi, que ele está dando muito mais retorno. Então, basicamente, é isso, explicando assim bem por alto o que é. Quando cair uma questão da qual vocês não sabem nada, vocês tentem ler a questão do jeito que ela está falando e tentem imaginar o que é. Então, se cair uma outra coisa de uma outra placa, eu acho difícil, porque essas são as placas mais famosas, ou é Arduino, ou é do Raspberry Pi, ou podem dar variações do Arduino, Arduino Mega, Arduino Nano, Arduino Uno, e variações da Raspberry também, tem variações. Mas, basicamente, o que pode cair na prova é alguma coisa sobre isso. E também sobre o kit Lego, que é totalmente diferente. Lego, vocês já imaginam, todo mundo já imagina como é que é, porque ele é de montar. Então, quando eu falar de placa embarcada, é mais essas aqui que vão cair. Vamos analisar as questões. Letra A, ele diz assim: o Raspberry Pi é um microcontrolador desenvolvido pela Intel. Como a gente vai falando cada uma das opções e vocês vão dizendo se vocês acham que pode ser ou não, tá? Então, ele é um microcontrolador desenvolvido pela Intel, conhecido por sua capacidade de executar sistemas operacionais móveis. Vocês acham que essa opção pode ser ou não pode ser? Não, porque Não, claramente não. ela é desenvolvida pela Raspberry mesmo, tipo, não pela Intel. Muito bem, aqui tem 2 erros. Nessa letra A tem 2 erros. Primeiro, o Raspberry Pi, ele não é um microcontrolador. Eu já falei isso para vocês, eu já comentei sobre isso com vocês na aula de microcontroladores. Aí o pessoal que é de eletrônica. Eu não 25. lembrando disso. O Raspberry Pi, assim como o Arduino, ele não é um microcontrolador. Prestem atenção, se cair dizendo que ele é um microcontrolador, vocês já sabem que está errado. Arduino e Raspberry Pi não são microcontroladores. Eles possuem microcontroladores integrados em sua placa. Então, eles são plataformas. Tem muitas formas que a gente pode chamar. Plataforma de prototipação, plataforma física, plataforma única. Então, tem muitas formas de chamar. Mas se a gente chama o Raspberry Pi ou o Arduino de microcontrolador, a questão já está errada. Então, prestem atenção se for cair, se cair alguma coisa dessa, tá? E outra coisa, ele não é desenvolvido pela Intel, né? Isso aí caiu na questão. Então, por isso que eu falei. Quando cair uma coisa que vocês não sabem o que é, tentem ver se na própria questão não já tem alguma informação. Porque algumas coisas, elas são bem específicas. E aí, às vezes, eles dão ideias, né? Para o aluno que é esperto, ele pegar na própria questão. Então, a letra A não é. Vamos para a letra B. O Raspberry Pi é uma plataforma de computação de baixo custo, olha só, outra forma de eu falar, que também está correta, desenvolvida pela Fundação Raspberry Pi, que visa promover o ensino de ciência da computação e eletrônica para crianças iniciantes. Vocês acham que pode ser ou que não pode ser? Acho Na que minha pode. cabeça, Provável. eu acho que era mais assim para pessoas que já têm um entendimento, não para crianças, porque eu acho que é mais difícil que Arduino. Eu acho que lendo as outras alternativas dá de eliminar. Mas ela é uma boa. Então, vamos deixar ela aqui por enquanto, né? Vamos deixar por enquanto por causa da história das crianças e iniciantes. Vamos passar para a letra C. O Raspberry Pi não suporta linguagens de programação populares, como o Python e o C++, tornando-o menos versátil em comparação com outras plataformas de desenvolvimento. E agora? Aí não tem como. Eu, É fácil.
Hã? Falou o que, Davi? Aí eu falei que aí não tem como saber, né? Que eu não sei como é. É. Pior que essa daqui é bem complicada. Quem nunca mexeu não tem como saber. Mas assim, gente, essa parte ela não tá certa. Por quê? Porque o Raspberry Pi ele é programado justamente em C, em C++ ou em Python. Então, essa daí eu já vou dizer que não é, mas assim, quem não sabia não tinha como saber, né? Mas assim, entre ela e a B, eu iria de B, ó, porque ela tá muito específica. É. Vamos lá. Então a gente já sabe que a C não é porque eu já comentei com vocês. Por acaso, se cair uma questão parecida, vocês já sabem, né? Raspberry Pi, Arduino, tudo programa em C e em Python. É tudo dá para programar em C e em Python. E professor, e eu acredito que se ela é versátil, ela não deveria ter um tipo de programação difícil de se entender. Isso, exatamente. E outra coisa, gente, o que vocês têm que pensar? Olha só o que ele fala na questão. É uma plataforma que cativou entusiastas, educadores e profissionais. Entusiasta, gente, é gente que não sabe nada, mas gosta e pega e consegue fazer. Então tem que ser linguagem acessível, né? É gente que gosta, eu gosto disso aqui, eu vou pesquisar na internet, eu vou conseguir fazer sozinho. Então dá para fazer. Então já deu a Com essa resposta. informação, então acho que é a letra B. Droga, já falei demais, mas enfim, na própria questão já está dizendo uma coisa, algo que a gente pode tirar. Mas vamos ler a letra D antes da gente dar a nossa resposta final. O Raspberry Pi é conhecido principalmente por sua capacidade de executar aplicativos de jogos de alta qualidade e é amplamente utilizado na indústria do entretenimento. E agora? E Acho não que é não, né? Porque fala que é usado no mundo maker aí na questão. Então, o Raspberry, gente, ele é utilizado por algumas pessoas para jogo, mas não é principalmente. Tomem cuidado com essas coisas de principalmente, né? Eu já, Principalmente. eu já tinha visto essa aplicação do Raspberry Pi nesse negócio de jogos, mas de alta qualidade não tem muita usabilidade assim. Mas Ah, tu para já. emulação de alguns jogos mais antigos. Isso, é mais para jogo mais antigo. Ele não é tão avançado para a questão de jogo, não. Então, dito isso, se é para qual é a Letra resposta? também. Letra B. Letra B. Muito bem. Dito isso, a resposta é a letra B. Então, olha só, quando ele fala crianças iniciantes, realmente a gente fica com aquela pulga atrás da orelha para poder saber, será se é mesmo? Mas quando ele começa aqui falando de entusiastas e tudo mais, educadores, é porque qualquer pessoa pode fazer porque é fácil. Então, por exemplo, o Python. O Python é uma linguagem bem simples. Então, claro que né, criancinha, né? Mas ele quis dizer que as pessoas conseguem fazer. Foi isso que ele quis dizer. Acho que criança ele Professor, tá o botando Felipe está vocês aí. falando sobre questão de baixo custo. Que ele tá falando que não é baixo custo, que é um pouco caro, né? É isso que ele quer dizer? Ele disse que ficou com a dúvida em questão. É, ele disse que é isso. É porque assim, né? O Raspberry ele tem vários preços, né? Para o que a gente faz, é porque ele está falando para o que a gente faz na robótica. Para o que a gente faz na robótica, ele não é tão barato, né? Ó, por exemplo, esse aqui, ó, é 1.050. Mas tem esse aqui de 337, tem esse aqui, ó, de R$ 30. Então, dependendo do que você for fazer, é basicamente o preço do Arduino. Agora sim, para fazer as coisas que a gente usa na robótica, quando a gente quer uma coisa um pouquinho mais avançada, aí não é tão baixo custo. Mas comparado, né? Comparado com as outras coisas, né? É baixo custo, sim. Comparado com os outros. Mas quando ele fala baixo custo é em relação a isso. Arduino também, gente. Arduino sempre tu vai escutar que ele é de baixo custo. Tem uns que são bem baratinhos e tem uns que são um pouquinho mais caros. Mas é isso. Isso aqui são as notas de vocês, né? Eu mostrei ainda agora. Então, a gente já fez essa letra B. Letter B. Vamos para cá.
Sétima questão. Com o avanço da tecnologia, o processamento de língua... gente, só falando aqui, ó, com relação a isso que o Felipe perguntou, sempre que tiver alguma coisinha assim, algum detalhe que incomode vocês, vocês deixam ele marcado e vão por eliminação das outras, viu? Sempre que tiver alguma coisinha que pode incomodar, né? Como essa questão aqui do baixo custo. Mas aí a gente vê pelas outras que não tem como ser nenhuma das outras, então, essa aqui mesmo. Vamos lá, sétima questão. Com o avanço da tecnologia, o processamento de linguagem natural, PLN, tornou-se uma ferramenta crucial para o desenvolvimento de sistemas de interação humano-máquina, como chatbots. Essa técnica permite que as máquinas compreendam e processem a linguagem humana em textos, facilitando a comunicação entre humanos e computadores. Gente, isso aqui, para quem não conhece, é com que o computador ele tenha uma linguagem mais natural. A gente, às vezes, vocês já devem ter percebido, o chat GPT, ele se adapta ao usuário. Então, se você fala um pouco de gíria, ou você fala um pouco mais informal com ele se adapta ao usuário. Então, ele tenta acessar o teu vocabulário, para poder entender o que a gente fala. Até porque nós, humanos, principalmente em português, nós falamos algumas coisas que ao pé da letra não significa exatamente isso, né? Mas ele consegue entender. Isso aqui, esse que é o PLN, é tentar deixar essa linguagem mais natural possível. Continuando. No entanto, para garantir uma compreensão completa e inequívoca em um prompt textual, o elemento-chave precisa ser considerado. Beleza. Qual é o elemento que deve ser usado para alcançar uma compreensão completa e inequívoca de um prompt textual? Prompt, quem não sabe, é o que a gente manda para o chat, né? É toda a contextualização que a gente faz para o chat para ele poder retornar alguma coisa para a gente. Aí, letra A, essa aqui eu achei um pouquinho difícil. Talvez haja dúvida e haja divergência aí de respostas. Letra A, ele disse análise semântica. Letra B, processamento de voz. Letra C, tokenização. E letra D, com reconhecimento de imagens. Letra A, para mim. Prompt textual. Letra A Também achei que a letra A. Todo mundo acha que é a letra A? É porque é prompt textual, né? Não voz. Não fala nada de voz nem de imagem. Caraca, pode ser que vocês iam ter dúvida nessa questão. Foi muito fácil. É porque fala textual, aí o único que fala sobre isso é a letra A. É verdade. Então, vamos entender, né? Não só pela questão de falar que é textual, mas porque, assim, ó, quando a gente fala em texto, o que é análise semântica? É realmente o significado das palavras. Então, quando a gente escreve alguma coisa no chat GPT, ele vai tentar ver pelo real sentido daquelas palavras, mesmo a gente tendo um processamento de linguagem natural. Então, por exemplo, se não for uma expressão conhecida dele, ele vai pela semântica, ou seja, ele vai pelo que significa. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando a gente fala assim, fulano meteu o pé, estava muito chato lá, ele meteu o pé da festa. Então, a gente sabe que meter o pé é ir embora. Mas se ele nunca tiver visto esse tipo de expressão, né, ele vai entender meter o pé no sentido literal da palavra. Então, ele faz uma análise semântica. Esse é o principal elemento que ele vai fazer para organizar e compreender o texto. Mas aí, só para continuar, processamento de voz, vocês já sabem que é pegar uma voz e tentar identificar o que ela está falando, e ele consegue fazer processamento de voz, ele consegue identificar até a voz de quem é, consegue identificar mais de uma voz, a voz da pessoa, enfim. Reconhecimento de imagem também vocês já sabem, é pegar uma imagem e conseguir reconhecer o que ela é, o que ela representa, pegar os pixels e enfim. E a tokenização talvez seja o que seja um pouquinho mais complicado para vocês entenderem, algumas pessoas. Mas assim, falando assim, a grosso modo, é pegar uma coisa física e transformar isso em virtual. Então, a gente consegue assinar coisas pelo token. A gente consegue, por exemplo, quem tem plano de saúde, alguns planos de saúde, eles conseguem fazer uma autorização se é realmente você que está sendo utilizado através de um código numérico. Também tem muito isso em banco, né? Então, isso que é tokenização.
E, enfim, né? Vocês são muito fera, cara. Vocês acertaram, não tiveram nem dúvida. A questão valia 3 pontos, achando que, assim como eu, achando que vocês iam ter dúvida, e vocês foram super de A boa. gente, na hora da prova, não sabendo responder. Muito feras. Vamos lá, então. Vamos para a 8ª questão. Em um hospital, essa aqui eu achei super fácil, eu não entendi porque ela valeu 4 pontos, mas vamos ver se vocês vão achar difícil. Em um hospital de última geração, robôs assistentes estão sendo implantados para auxiliar profissionais de saúde em diversas tarefas. Esses robôs são programados para fornecer suporte logístico, entregando suprimentos e medicamentos para enfermarias e salas de cirurgia, além de realizar tarefas de limpeza, desinfecção, contribuindo para a manutenção do ambiente hospitalar seguro e livre de germes. Ponto. Qual é a vantagem dos robôs assistentes na área da saúde? Letra A. Precisão reduzida na administração de medicamentos devido à falta de dessensibilidade tátil dos robôs. Letra B. Risco aumentado de contaminação cruzada devido à interação direta dos robôs com os pacientes. Letra C. Maior eficiência operacional, liberando os profissionais da saúde para se concentrar em atividades de maior valor agregado. E letra D, aumento dos custos operacionais devido à necessidade de treinamento constante dos profissionais de saúde para trabalhar com robôs. Letra Letra C. Letra C. Aí tá facinha. Pois é, agora sim, vou falar para vocês por que eu acho que ela valeu 4 pontos. A questão, ela está traduzida, né? Porque a intenção desse encontro nosso é discutir sobre as questões no sentido mais da robótica e da tecnologia. Mas isso aqui em inglês, ele apresenta muitos termos que pode confundir o aluno. Então, eu acredito que é por isso que ela vale 4 pontos. Aí mesmo, ó, Por porque se lasco, fosse... foi tudo. Essa questão parece a questão da UBR do ano passado. Tem um monte de questão em inglês, um monte. Então, quando vocês estiverem fazendo, eu acho que alguns de vocês que tiverem mais dificuldade com o inglês, a maior parte vai ser conseguir traduzir. Ah, então essas questões aí a senhora já traduziu, foi? Eu já traduzi, porque a intenção daqui não é a gente treinar inglês, né? A gente interagir sobre o assunto. E professora, Mas é é isso. certo que vai vir questões em inglês na prova ou pode vir? Sim. Não, é certo, porque a OBS ela é mundial, né? A última etapa. Inclusive, gente, a última etapa tem várias questões, tem várias provas que são em inglês. Então, por exemplo, se a gente conseguir formar uma equipe, tem que ir gente que fala para poder ir para as provas em inglês, né? Porque senão a equipe se lasca. Felipe, como que você conseguiu o 2º lugar? O Felipe não foi para competir na OBS. O Felipe foi fazer outra coisa. Ele foi participar de um curso. Ele foi para a Jornada do Saber, é diferente, entendeu? A gente não levou equipe. Equipe tem que ser muitas pessoas, né? Parece que tem que ser no mínimo 5. Pois é, né? Tinha que ter levado pelo menos os medalhistas. Tinha mesmo, né? Eu tentei, né? Mas para levar um já foi uma dificuldade, imagine para levar uma equipe. Vamos ver esse ano, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Desse ano não ir ninguém. Do jeito que esse tá flopado, não vai ninguém. Calma, vai dar certo. Não vamos perder as esperanças. A esperança é a última que morre. Professora, mas você daí, tipo, em inglês na última fase ou nessa segunda fase logo? Na segunda fase. Já é na segunda fase. Porque para ir para a terceira, entendeu? É para ir para a terceira, então tem que passar na segunda. Entendi. Todas essas questões de tecnologia são em inglês, né, não? Questão de tecnologia. A maioria, tem uma ou outra que não é, mas a maioria é em inglês. Então, essa questão, acredito que ela valeu 4 pontos por causa dos termos. Dá para perceber aqui que ela é bem contextualizada dos termos aqui em inglês, não são muito comuns. Vamos para a 9ª. Gente, essa daqui, a gente acaba se enrolando. Olha só essa questão. Alex está prestes a iniciar um novo projeto, no qual ele recebe um Arduino para seus experimentos. Animado, ele mergulha no código-fonte do projeto para começar a programar. No entanto, o seu professor faz um alerta.
né, sobre a capacidade máxima de armazenamento do Arduino disponível para o projeto, que é de apenas 2 megabytes. Ciente dessa limitação, Alex precisa calcular o tamanho real do seu código em kilobytes, para garantir que ele caiba dentro desses parâmetros. Vamos lá, galera, eu quero marcar a opção correspondente em kilobytes da capacidade de armazenamento de memória do Arduino. Aí aqui ficou duplicado porque eu pedi para a IA fazer para mim. Mas vocês entenderam. Letra A, 2075 kilobytes. Letra B, 2048 kilobytes. Letra C, 2000 kilobytes. E letra D, 2010 kilobytes. Qual das opções vocês acham que é? Letra C? Na minha cabeça tinha que ser letra C, mas eu acho que eu já vi Letra C, que eu mudava, acho. sei lá, que não era. Então, gente, vamos Olha, lá. eu diria a letra B, porque não sei explicar direito, mas é alguma coisa com múltiplo de 4 ou 2. Isso, é múltiplo de 2, parece, que é até 128, aí 256, aí 512. Só que eu marcaria B, né? Não sei. Vamos lá, galera, olha só. O que essa pergunta faz a gente confundir? Principalmente vocês que são de eletromecânica e eletroeletrônica. O que acontece? O que foi que vocês aprenderam? Vocês aprenderam que... Ops, raiva, já saiu aqui a resposta. Mas espera aí, deixa eu explicar. O que foi que vocês aprenderam, vocês aí de eletromecânica e eletroeletrônica? Que 1 quilo equivale 10 à terceira e 1 mega, ele equivale 10 à sexta, né? Então, se a gente for fazer a transformação de quilo para mega, seria a letra C. Só que qual é o problema? É porque são bytes. Então, 1 kilobyte ou 1 megabyte, ele é 1024 quilo. Então, se são 2 megabytes, eu vou ter que multiplicar isso aqui por 2, que vai dar quanto? 2048 kilobytes. Então, na hora de fazer a conversão, ela não é feita dessa forma aqui. Por quê? Porque não é quilo do jeito que vocês estão acostumados, né? De corrente, de tensão, de outras coisas. Esse quilo é do kilobytes. E 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes e não 1000 kilobytes, entendeu? Que nem as outras unidades que vocês são acostumados. Então, por isso que a resposta é a letra B. Letter B. Ok, gente? Sim, sim. Certo. Então, cuidado. Se cair alguma coisa dessa parte aí, você já sabe. Ah, essa aqui é bem legal. Poxa, já tá aparecendo a resposta, gente. Que raiva. É eletrônica digital, isso aí, ó. Isso aqui é eletrônica digital. Muito bem. E aí eu vou explicar como é quem nunca teve essa aula, como é que faria essa questão. Olha só, gente, ele fala assim, ó, considere o diagrama do circuito lógico apresentado. Circuito lógico, falou binário, vocês já sabem que é 0 ou 1. E ele explica mais aqui, que é justamente para quem nunca viu. Portas lógicas ou circuitos lógicos são dispositivos que operam e funcionam com um ou mais sinais de entradas lógicos para produzir uma e somente uma saída. Esses sinais são conhecidos como binários, 0 quando está desligado e 1 quando está ligado. As situações verdadeiro para 1 e F para falso são estudadas na lógica matemática ou lógica booleana, que é a origem do nome dessas portas. O circuito possui 4 entradas lógicas, denominadas A, B, C e D. As entradas podem assumir os valores de 0 para falso ou 1 para verdadeiro. Observe que todas as entradas estão ligadas, ou seja, ele começou tudo com 1. Justifique a alternativa que apresenta o valor de saída. Não, selecione a alternativa que apresenta o valor de saída e qual a sua justificativa. Vamos lá, gente. Como é que a gente faz uma questão dessa para quem nunca teve
né, eletrônica digital. Quem nunca teve eletrônica digital vai pela lógica. E isso aqui nada mais é do que vem da lógica da matemática. Então, o que eu preciso saber? O básico de lógica. Primeira coisa, ele está me dizendo que as entradas são todas positivas. E é isso mesmo que eu estou vendo aqui, ó. 1, 1, 1 e 1. Agora a gente vai tentar entender. Olha só, ele foi tão legal que ele até disse qual é a porta. Isso aqui é justamente para quem não conhece. Esse tipo de desenho aqui é a porta AND. Na lógica normal, que a gente já conhece aqui na matemática, ela é a porta I. E esse tipo de figura significa a porta O, que é a porta na lógica que a gente conhece como porta OU. Então, na lógica matemática, o que acontece? Quando é que é positivo a porta I? Então, na lógica normal, que também é a mesma lógica da eletrônica digital, só é verdadeiro se as duas forem verdadeiro. Então, se aqui é verdadeiro e aqui é verdadeiro, o que eu tenho aqui? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, Verdadeiro. aqui sai 1. Quem é a porta-note? Porta-note, como o próprio nome já está dizendo, ela vai inverter o valor. Então, se eu entro 1 aqui, que é a negação que a gente fala na matemática. Se entra 1 aqui, aqui sai 0. 0. Beleza. Vou deixar a resposta aqui e vou vir para cá. O que diz a porta OU? A porta OU diz que se uma ou outra for verdadeira, a resposta é verdadeira. E também ela diz que só é falso se os dois forem falsos. Eu aprendi assim. Porta I, AND, só é verdadeira se os dois forem verdadeiros. E porta OU só é falso se os dois forem falsos. Então, se os dois forem falsos, seria falso. Mas os dois são o quê? Verdadeiro. Então, aqui sai verdadeiro. Inclusive, Carol, a gente aprendeu também até com o Sérgio, tipo, que a AND é multiplicação e que a O é soma. E aí foi aí que a gente aprendeu que 1 mais 1 não é 2. Isso, aqui, ó, é o símbolo que a gente usa. 1 mais 1 não é 2, é 1. Exatamente. Se a gente for fazer aqui pela lógica, na eletrônica, a gente usa para a porta AND quando a gente vai representar um ponto de multiplicação e a porta OU é o soma. Mas aí eu estou sempre querendo trazer para a lógica matemática, porque tem gente que nunca viu eletrônica digital. Mas, enfim, passou aqui, ó, 1 e foi para a negação, aqui vai ser quanto? 0. Aí eu venho para cá, para outra porta AND, que só é verdadeira se as duas forem verdadeiras. Se as duas são falsas, então eu tenho quem na saída? 0. 0 0. também. Então, eu já sei que não é a letra A, nem a letra B, então eu vou ver se é a letra C ou a letra D. Vamos ler o que diz a letra C. A saída será 0, apesar das entradas serem verdadeiras. A porta NOT inverte os estados. E a letra D diz assim: a saída será 0, porque a porta O, quando suas entradas são verdadeiras, ela produz uma saída falsa. Então, a gente sabe que a O só é falsa se as duas forem falsas, e não se uma delas forem verdadeira, né? Se as duas forem verdadeiras. Então, a gente já sabe que não é a D. Então, nesse caso, seria quem? Letra C. Gente, eu acho que é isso agora, né? Deu para ficar um pouco mais claro, assim, deu para vocês aprenderem alguma coisa, deu para melhorar um pouco os conceitos. Deu, né? Porque agora a gente já sabe lá da questão do byte, já sabe do Raspberry. Tem algumas coisas que podem cair dessa conversa que a gente conversou. Eu não olhei ainda a prova da segunda etapa, justamente para eu não ser injusta, né? Não ser. Era para a senhora ter visto, professora. Não, eu não vi. Eu achei melhor eu não olhar. As questões da segunda fase já. Eu achei acho melhor eu não Estão olhar para perguntando se a poder eu senhora não vai ficar. disponibilizar esse slide, mas eu acho que o slide que estão querendo falar é a prova, entendeu? Acho que Seria bom a senhora disponibilizar antes da gente fazer, para Eu estudar, nem né? olhei, eu não sei nem se já mandaram a prova, nem sei. Mas não pode. E aí, gente, é isso, né? Boa sorte. A prova vai ser sexta-feira.
vai ser, deixa eu aparecer aqui para a gente encerrar. A prova vai ser sexta-feira, a gente vai fazer de manhã das 10 às 12 e de tarde das 2 às 4. De tarde sou eu que vou aplicar e de manhã eu vou conseguir algum aluno para aplicar para mim. Fechado? E é isso. Beijo e até a próxima. Obrigada, noite. professora, pela aula. Boa noite aí. Obrigado. Eu estudo. E, gente, vocês não acreditam, não. Será que não estava gravando? Ah, não, estava. Tchau.